Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo comigo. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, acho que uma boa parte das pessoas aí já se acostumou. Eu sou a pessoa que conversa sobre derivativos, long and short, vários tipos de estratégia para os nossos alunos e clientes do Banif Invest, que agora mudou de marca, é Directa, né? Uma marca internacional, unificando todas as operações aí do Grupo Caixa Geral. E hoje, dia 8/11/2012, a gente está começando um programa novo. É um programa comigo, mas eu não vou falar de nenhum assunto muito específico de finanças, não é nada muito complexo. A ideia é que eu, durante uns 20 minutos, faça um bate-papo com vocês, um comentário semanal de como foram as notícias. Vou eventualmente dar uma olhada no gráfico também, a gente vai ver junto. E a ideia é continuar aquele formato que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é um ambiente informal. Eu vou dizer as coisas que eu acho, dar a minha opinião, porque a ideia mesmo é que vocês vejam um ponto de vista um pouquinho diferente de finanças do que o tradicional, do que vocês veem em jornal. Então a ideia é que a gente responda algumas perguntas específicas sobre finanças, mercado. Podem perguntar o que vocês quiserem sobre finanças. Se eu me sentir capacitado, vou tentar responder, se não, vou atrás, dou uma estudada, pergunto para alguém que possa saber mais do que eu e tento voltar aqui para vocês. Então, começando, o canal está aberto, qualquer pessoa que estiver acompanhando pode fazer a sua pergunta, pode deixar um comentário, pode fazer uma crítica, pode dizer o que tiver vontade. A gente vai interagindo com vocês, esse é o modelo que a gente tem utilizado. O TG é meu assistente, vai ficar aqui me dando uma força. Já está me dizendo aqui que está ok, está todo mundo assistindo legal. Então vamos dar continuidade. O que eu trouxe para vocês de assunto hoje? Eu acho que assim, temos dois principais assuntos e até meio intercalado, né? Meio misturado entre eles. O primeiro é a eleição do Obama, né? O Partido Democrata conseguiu mais 4 anos lá na Casa Branca. Vamos tentar comentar e dar aí uma opinião de mercado e tentar traçar algum tipo de perspectiva. E acho que muito ligado a isso é a passagem do furacão Sandy lá nos Estados Unidos e, né, na região de Nova York, os lugares que foram muito atingidos. E a minha brincadeira, o que eu disse para vocês, é que os assuntos estão interligados. Primeiro, porque os dois aconteceram nos Estados Unidos e que talvez isso tenha dado uma balanceada, uma contrabalanceada, uma pequena guinada no final da eleição. Sempre o executivo que está tratando da crise e que se coloca como um bom gestor de crise, como foi o caso do Obama aí nos últimos dias, acaba melhorando a sua imagem. A gente viu isso acontecer com o Bush em 2001, quando a gente teve 11 de setembro, ele conseguiu se reeleger. Um dos principais motivos foi isso mesmo, foi a união dos Estados Unidos contra um inimigo internacional, né? A gente viu isso também com o Giuliani, que estava no final de mandato, já estava até meio... o povo americano já está até... nova-iorquino já está até meio cansado dele, mas essa postura de gestor de crise deu um alento, né, uma sobrevida aí à carreira dele. E a gente... Então, o comentário mais interessante é que talvez o que tenha feito o Obama desempatar esse empate, né, levemente mais favorável aos republicanos foi de fato o furacão. O interessante também é que o mercado não gostou da eleição do Obama. Isso é uma característica secular do mercado. Toda vez que um democrata ganha para presidente americano, o mercado acha pior, e toda vez que um republicano ganha, o mercado fica mais otimista. Isso pela característica dos valores mesmo, de liberdade de mercado, as características republicanas serem, pelo menos em tese, mais favoráveis a investidores de mercado. Não estou dizendo que o ganho, né, dos republicanos seria bom para todo mundo, muito pelo contrário. Eu pessoalmente gosto de deixar claro, tenho um viés democrata, mas de qualquer maneira o mercado gosta, principalmente
do candidato, né? Era um bom candidato para o mercado. O cara era um baita gestor de private equity durante mais de 20 anos. Ele viveu de mercado, ganhou dinheiro com o mercado, ele é um falcão mesmo, e isso deixava o mercado um pouco mais otimista. Com relação à perspectiva, o mesmo tipo de problema que o Obama vai enfrentar, os republicanos também enfrentariam, que é a questão tributária e fiscal americana nos próximos anos, mas existe uma promessa aí que os republicanos que têm uma maior quantidade de deputados e de congressistas, ou pelo menos promove um racha aí no Congresso, está dizendo que vai bloquear, né, as tentativas de reforma ou de ajuste que o Obama vai precisar fazer. Ele já está colocando essa responsabilidade na culpa dos republicanos, dizendo, precisamos nos unir, nos unir, nos unir. O que ele está dizendo é isso: se eu não conseguir, a culpa é dos republicanos, né? Mas em termos econômicos isso preocupa bastante. Vocês me viram poucas vezes falando assim economia e tal, mas essa é o objetivo desse programa. Uma segunda notícia que não tem nada a ver, ou tem menos a ver com essas duas que a gente falou, mas que está super em voga, acho que nos últimos 2-3 meses o que mais vem fazendo parte da discussão econômica e discussão de finanças no Brasil é a interferência do governo nas empresas, né, e na economia de maneira geral. Enquanto ele estava mexendo nos bancos, até que o mercado não ficou tão bravo, até porque a interferência não foi diretamente na gestão dos bancos, foi simplesmente pegar os bancos públicos e fazer uma espécie de dumping aí, baixando a taxa cobrada pelos bancos públicos, fazendo com que os bancos privados fossem atrás, corressem atrás disso. Alguns resultados de banco já estão saindo. O resultado do Bradesco não foi tão afetado assim. Eu já fui analista de banco, então alguma coisa de balanço de banco eu conheço, outros setores menos. O balanço do Bradesco foi muito pouco afetado por essa mudança e por um único motivo. O resultado do Bradesco, ele hoje é muito mais vinculado à seguradora, aos seguros, à área de seguros do banco, do que à área de crédito e à área de outros serviços. Esse é um dos motivos pelo qual o Trabuco foi elevado a presidente do banco, presidente executivo do banco. Ele foi o cara que montou, ou pelo menos que tocou a seguradora nos últimos anos, e ela é responsável hoje por praticamente 60% do lucro do banco. Meia dúzia de anos atrás era apenas 30%. O resultado do Itaú veio pior mesmo. O Itaú vai precisar reformular suas estratégias, já chamou consultor, já fez um trabalho de mudar mesmo os planos de médio e longo prazo para essa nova característica do mercado brasileiro. Vai haver um sofrimento de curto prazo, é por isso que o Bradesco tem tido uma performance melhor nos últimos meses do que o resultado do Itaú, mas de qualquer maneira mais para a gente entender o assunto. O resultado do Banco do Brasil ainda não sofreu o impacto que deverá sofrer com o aumento de inadimplência. Eu conheço um monte de gente que sabe muito de crédito, eu não sei muito, mas conheço um monte de gente que conhece muito de crédito, e você não aumenta a sua base de crédito de uma hora para outra, baixando o juro desse jeito e dizendo na TV que você vai emprestar dinheiro para qualquer um, sem uma contrapartida de aumento de inadimplência. Isso vai acontecer naturalmente, principalmente quando você abre uma linha de crédito dessa para qualquer pessoa que quiser pegar o que você tem em primeira instância, né, o cliente que chega primeiro a uma oferta dessa é o cliente em dificuldade. Esse cara, ele não está em dificuldade por acaso, então o risco de inadimplência é muito alto e isso deve aparecer certamente nos próximos balanços. Com relação a Santander, também deve surgir principalmente uma diminuição de receita de carteira de crédito e a gente deve ver uma deterioração de resultado nos próximos meses.
Agora, o pior mesmo ficou para a área elétrica, o setor elétrico. O governo simplesmente, por decreto, determinou que os contratos futuros, não esses que vencem agora, nos próximos 3, 4 anos, mas a renovação desses contratos vai estar completamente vinculada a uma mudança de regras de jogo, mudança de tarifação, mudança de margem mesmo. Uma boa parte dos prestadores vai ter que aceitar isso goela abaixo, porque já gastou dinheiro, já se estruturou, já está no Brasil, e as margens que estão sendo oferecidas não são tão ruins assim para o novo cenário mundial, que é de juros baixos e margens apertadas, mas o impacto que sofreu nas empresas foi enorme, e acho que o principal impacto é o impacto da perda de confiança. Eu acho que 80%, 90% de um negócio financeiro, de um negócio bancário, de um negócio na nossa área de finanças e de mercado aberto, tudo isso, ele é baseado nas garantias, ele é baseado na segurança, na confiança. Na hora que você tem um governo que rasga contrato, que muda a regra de jogo no meio do caminho, isso gera uma insegurança muito, muito grande. A gente pôde ver isso no aumento da volatilidade do mercado como um todo, e principalmente o aumento da volatilidade dos setores atingidos. Os setores que foram atingidos negativamente, setor financeiro, bancário e setor elétrico, e o que foi atingido positivamente foi o setor de siderurgia, mas mesmo assim houve um aumento de volatilidade. E aí, juntando os dois assuntos, por que viu-se, além do mercado caindo, mercado internacional caindo nos últimos dias por conta do ganho do Obama, por que o índice de medo, o índice de insegurança mundial subiu? Esse índice de medo que a gente chama de VIX, que eu vou explicar para vocês o que é, subiu muito nos últimos dias, por isso, por um aumento da insegurança. As pessoas, os agentes econômicos, as pessoas que interagem, que trabalham com o mercado, acreditando que uma continuidade do governo democrata vai aumentar regulamentação e principalmente não conseguir compor para aprovar essa mudança fiscal que o governo, que os Estados Unidos precisa fazer nos próximos anos, obrigatoriamente. Uma outra notícia é que esse aumento internacional de risco, esse aumento internacional do VIX, o que é o VIX? VIX é um índice de volatilidade dos contratos de opções negociados para o S&P futuro, o Standard & Poor's. E ele, deixa eu ver aqui, temos uma pergunta do Paulo HMG, daqui a pouco eu vou responder a pergunta. Ela diz respeito ao câmbio, já vamos entrar nesse assunto. Por enquanto só isso. Vamos lá. A terceira notícia que eu elenquei aqui foi que o aumento desses riscos internacionais fizeram com que o petróleo caísse. Então vamos falar um pouco mais do VIX, vamos falar do preço do petróleo também, que vem caindo. O VIX, então, nada mais é do que você pega a variação média do preço das opções, dos contratos de opções negociados para o índice futuro S&P. Você pega esse preço médio das opções, e se houve um aumento muito grande do prêmio de risco, do VE dessas opções, você tem um aumento desse VIX. Então é exatamente na hora que o mercado fica inseguro, aumenta o medo, esse índice aumenta. Então é muito interessante a gente perceber. A última vez que a gente teve um grande aumento do VIX foi na crise de 2008. As escalas e as proporções não são nem comparáveis, as escalas daquela época foram enormemente maiores, mas a gente teve um aumento dessa insegurança. Eu pessoalmente acho que isso é mais ruído do que tendência, mas vocês sabem que eu não acredito muito em previsão, nem muito
em opiniões de causa e efeito, isso causa aquilo. Acho que sempre é um conjunto de coisas. De fato, o mercado está mais assustado. E isso derrubou o preço do petróleo, fazendo tanto a Petrobras quanto a OGX caírem muito nos últimos dias. E aí a gente vê como o mercado está ligado, uma coisa está ligada à outra. Agora eu vou comentar um pouco, vou tentar responder sobre o comentário do Paulo. O Paulo HMG está dizendo assim: boa tarde, Roxo. O câmbio não está muito engessado? Olha, uma outra coisa que a gente não tinha desde a época do Fernando Henrique, porque é um trabalho muito legal que o PSDB, que o governo do Fernando Henrique fez no seu governo, foi dar segurança para o mercado, definir as regras de jogo e deixar as regras definidas para o mercado poder trabalhar sabendo as regras. Isso diminuiu muito a insegurança do investidor e fez nos últimos anos todo essa quantidade de capital entrar. A segunda característica é quando você mexe nas regras do jogo, você então deixa as pessoas inseguras. Com relação ao câmbio, era isso que eu ia falar, eu estava viajando, mas era isso. A gente teve o quê? A gente teve sei lá, Plano Real 94, 4 ou 6 de julho lá de 94, até dia 13 de janeiro de 99, que a gente teve a desvalorização cambial, que foi quando o câmbio foi de 1,20 e pouco para quase R$2 no mesmo dia, era uma sexta-feira. Nesse período a gente teve lá uma política de bandas. Então eles determinavam o quanto queriam, e o presidente do Banco Central era o Gustavo Franco, e a gente tinha uma âncora, a famosa âncora cambial, que gerava lá uma certa segurança cambial. E aí em 99 entra o Chico Lopes, com uma semaninha, inventa uma maluquice lá, o pessoal tira ele ainda bem, e aí entra o Armínio Fraga e aí libera o câmbio. Não tem mais âncora cambial, os juros virou a âncora, né? E o dólar passa a poder oscilar do jeito que quiser. Com o governo do PT de 2002 até o final da época Palocci, a gente continuou mantendo essa regra. Com a entrada do Manteiga, que é muito menos competente, sabe muito menos de economia e é muito mais intervencionista até do que a equipe do próprio PT do Palocci, você começa a ter interferências, as primeiras interferências só de comunicado e de intenção. Olha, se o dólar não subir, nós vamos subir na mão. Depois você teve aumento de IOF, mudança de taxa, então agora virou uma bagunça. E aí o que o Manteiga faz? Ele diz o que ele quer que o câmbio faça e o câmbio meio que acaba fazendo. Eles acabam usando também mesas do Banco Central para negociar swaps e coisas assim para segurar ou puxar o dólar. E além disso, essas bravatas de se o dólar cair muito a gente vai aumentar de novo o IOF, se o dólar subir demais nós vamos baixar o IOF. Então usando o IOF como uma maneira de direcionar o câmbio. O câmbio, então, eu não acho que ele está travado. Eu acho que pior ainda, o câmbio está sendo manipulado, né? Está complicado. Porque você consegue ficar mais competitivo em termos de preços internacionais, as suas exportações, você importa menos, mas aí você traz um monte de problemas, você sucateia sua indústria, tem uma série de problemas aí. O Paulo está dizendo assim: o problema do câmbio junto das taxas de juros caindo não poderia ter problemas inflacionários? Não, o problema inflacionário a gente vai ter com certeza, não só por causa de câmbio, mas por outros motivos. E depois o Guilherme diz assim: mas Roxo, você não acha que o Brasil tem que se proteger de todo o resto do mundo imprimindo dinheiro? Olha, nunca é a solução, né, imprimir dinheiro. Porque imprimir dinheiro é exatamente dar um calote tácito e criar a inflação. É isso que você faz. Quando você joga com a cartilha econômica, Keynes já falava que você pode subir a inflação se a economia estiver tão estagnada que ela precise de um incentivo, mas tem custo, né? As taxas de juros futuras para daqui a alguns anos já estão com a curva final, o restinho da curva meio ascendente, significa que já se espera por ano que vem um aumento de taxa de juros novamente e a gente vai ter problema de inflação. Eu acho que o nosso principal problema de inflação é a inflação de serviço, né? A gente tem pleno emprego aqui numa economia que está com gargalo. O que é o pleno emprego? O pleno emprego é quando você não consegue aumentar a produtividade com os mesmos recursos que você tem.
um dos gargalos é exatamente isso. Nós não temos mão de obra qualificada, nós temos um monte de gente, mas não temos qualificada, né? Então a gente vai ter problema sim. Mas nós estamos falando mais de curto prazo, conversando mais sobre as notícias da semana, tá? Mas acho que tá legal esse formato, gostei de como foi o dia. A ideia é a gente falar sobre mais notícias. Hoje eu peguei menos notícias, porque foi o primeiro dia, mas a ideia é a gente falar de um monte de notícias, inclusive notícia de empresa e tudo mais. A quarta notícia que eu queria ler para vocês, eu vou até colocar na tela aqui, é essa daqui, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Peguei na Infomoney, eu estou mudando aqui, dê uma olhada. Grandes bancos estrangeiros demitem traders e contratam robôs. O UBS demite funcionários que operavam derivativos, mas não é o primeiro. Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Total já fizeram o mesmo. Isso significa o quê? De fato, que a opinião de muita gente, que é a minha opinião também, é que o futuro do mercado financeiro é computacional. Não dá mais para você ter um setup na sua cabeça, um feeling, e achar que você vai sentar num banco ou vai sentar na sua casa da praia, vai fazer um monte de trade e vai ganhar dinheiro, não. Até porque o computacional e aquele 1 trilhão de ordens que aparecem e somem fazem com que obter alguma informação olhando para o quadro de ofertas já seja irrelevante. Eu tenho talvez uma centena de amigos que são traders ou scalpers profissionais e eles estão buscando outros trabalhos, estão buscando outras alternativas ou estão buscando se adequar a esse novo mundo computacional. Acho que isso é só uma questão para ficar no ar. Eu até tinha previsto analisar gráfico do dólar, analisar gráfico do índice, mas já passou os nossos 20 minutos, já acabou o tempo e a ideia é essa mesmo. Falar de coisas que passaram, falar de outros governos, contar historinha, fazer essa maluquice toda que vocês estão acostumados, mas ao invés de eu fazer sobre opções ou sobre long and short, falar de maneira geral sobre economia. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Daqui 5 minutos começa o chat de opções avançado, né? Aquele que vocês já estão acostumados, vamos ver vaca, boi e uma série de estratégias aí, mas de qualquer maneira agradeço a participação de todo mundo. O Guilherme mesmo está dizendo, olha, que a gente está falando sobre robôs e tudo mais há muito tempo. Acho que de fato essa notícia reforça muito a importância das finanças computacionais. Gente, tudo de bom para vocês. Quem não vai assistir o Finanças Avançado, então segunda-feira a gente está de volta com o programa de opções básico. Então tenham todos um ótimo final de semana e o mesmo recado de sempre, ou algum dos recados que a gente está sempre, que é todo dia tem mercado, todo dia tem bolsa. Então tenham calma, paciência e lembre-se, na bolsa conhecimento vale mais do que dinheiro. Dinheiro vale menos do que conhecimento na bolsa. Em outros lugares talvez dinheiro valha mais, mas na bolsa não. Quem sabe mais ganha mais. Quem não sabe nada pode ter $1 trilhão, vai perder o dinheiro todo. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Vou subir no YouTube sim, Paulo. E até breve.